No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. 2 Pedro capítulo 2, versículos do 1 ao 3. Numa época em que o mundo é assolado por vozes enganosas e falsas promessas, é imperativo discernir um verdadeiro pregador da palavra de Deus do engano dos falsos pregadores. A palavra sagrada nos guia e nos ensina a discernir a luz da escuridão. Queridos irmãos e irmãs, ouçam com atenção a mensagem do Senhor que clama em meio à confusão do mundo. Como distinguir entre um verdadeiro pregador da palavra de Deus e os falsos profetas? Primeiro, lembre-se das palavras do Salvador. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, versículo 16. Observem atentamente as ações e os ensinamentos daqueles que se proclamam pregadores da palavra. O verdadeiro pregador irá sempre pregar o amor, a compaixão, a humildade, a justiça, o arrependimento, buscando resgatar as almas perdidas e curar os corações partidos. Ele será a personificação do amor de Deus através de sua palavra em ação. Em segundo lugar, o verdadeiro pregador da palavra de Deus estará alinhado com as Escrituras Sagradas. Ele não irá contradizer a palavra do Pai, mas a cumprirá em sua plenitude. Por isso é vital estudar as Escrituras e conhecer a vontade de Deus, para não sermos iludidos por doutrinas distorcidas e enganosas. Em terceiro lugar, o verdadeiro pregador da palavra exaltará o nome do Senhor e não buscará a glória para si mesmo. Ele reconhecerá a supremacia do Pai Celeste e buscará fazer a sua vontade mediante a sua palavra sem negar um tio da palavra, não a sua própria vontade. Se alguém se apresenta como um pregador do Evangelho, mas exalta a si mesmo e busca poder, riqueza ou fama, tenham cuidado, pois esse não é um verdadeiro pregador da palavra, mas um falso profeta. Lembre-se das palavras do apóstolo João: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 1. O discernimento é essencial. Ore fervorosamente, busque a orientação do Espírito Santo para distinguir entre a verdade e o engano. Amados, à medida que navegamos por um mundo repleto de falsas esperanças e falsos líderes, que possamos permanecer firmes na fé, ancorados na palavra do Senhor. Somente assim seremos capazes de identificar um verdadeiro pregador da palavra de Deus e seguir a sua ministração, aquilo que ele fala do coração do Pai ao nosso coração com segurança. Amados irmãos e irmãs em Cristo, que nesta jornada pela vida que possamos entender e compreender melhor a vontade de Deus para a nossa vida segundo a sua palavra. Somos confrontados com inúmeras vozes clamando por nossa atenção. Algumas se autoproclamam os pregadores da palavra de Deus, os profetas ungidos do Senhor, líderes espirituais ou porta-vozes de Deus. Entretanto, nem todas essas vozes provêm da verdadeira fonte, e é nosso dever discernir entre o Cristo verdadeiro, genuíno, pregado em sua palavra, com os falsos cristos que são ministrados através de suas vidas e através da palavra que eles ministram erroneamente e por desejos carnais e mundanos para o povo do Senhor. Primeiro, tenha obediência à palavra de Deus. A primeira e mais importante maneira de distinguir o verdadeiro pregador é através da obediência à palavra de Deus. A Bíblia é a revelação escrita de Deus para a humanidade e nela encontramos todas as orientações necessárias para discernir a verdade. Jesus mesmo afirmou:
não vim revogar a lei, mas cumpri-la. Mateus capítulo 5, versículo 17. O verdadeiro pregador da palavra de Deus não irá contradizer as Escrituras, mas as cumprirá em sua plenitude. Segundo, frutos do Espírito. A palavra de Deus nos ensina que pelos frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, versículo 16. O verdadeiro pregador da palavra de Deus se manifestará através dos frutos do Espírito Santo, que são o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Ele será conhecido pelo bem que produz em suas ações e no coração daqueles que o seguem. Terceiro, foco na glória de Deus. O verdadeiro pregador da palavra de Deus não buscará glória para si mesmo, mas sempre exaltará o nome do Pai. Jesus disse: o Pai é maior do que eu. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 28. Ele veio para fazer a vontade do Pai e revelar seu amor à humanidade. Se alguém se apresenta como um pregador da palavra, mas busca ser adorado, venerado e idolatrado, esse é um sinal de alerta para um falso profeta. Quarto, testemunho das Escrituras. As Escrituras fornecem muitas advertências sobre falsos profetas. Jesus advertiu: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. A muitos enganarão. Mateus capítulo 24, versículos 4 e 5. Por isso devemos estudar diligentemente as Escrituras e conhecer o ensinamento de Cristo para não sermos enganados. Quinto, discernimento através do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso guia e conselheiro, e ele nos capacita a discernir a verdade. Jesus prometeu enviar o Espírito Santo para nos ensinar e lembrar de tudo o que ele nos disse. João capítulo 14, versículo 26. Portanto, precisamos buscar constantemente o Espírito Santo em oração e pedir sua sabedoria para distinguir entre um verdadeiro pregador da palavra e um falso profeta. Sexto, perseverança na fé. A Bíblia nos alerta sobre o aumento da atividade de falsos pregadores, falsos profetas nesses últimos dias. Mateus capítulo 24, versículo 24. É essencial permanecer firmes na fé e não ser arrastados por doutrinas estranhas e enganosas. A fé genuína é construída sobre o alicerce sólido da palavra de Deus e da comunhão com Cristo. Que esses ensinamentos nos guiem e nos fortaleçam em nossa caminhada com Cristo. O discernimento é uma habilidade crucial para os dias que vivemos, e é pela busca constante da verdade em Deus que seremos capazes de distinguir entre um verdadeiro pregador da palavra, que exalta o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e os falsos pregadores, os falsos profetas, que buscam nos desviar do caminho da salvação. Que o Espírito Santo nos conceda sabedoria e discernimento para permanecermos firmes na verdade e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.